a bondade, grandeza e providência de Deus. Salmo 145, leitura responsiva. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Meditarei no seu glorioso esplendor, no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á no poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Amém. Vamos agora cantar o hino número 104. Eu queria pedir a Dona Elza aqui, se estivesse aqui à frente. Nós
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Muito boa noite a toda a igreja. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Atos capítulo 20, versículos 17, nós vamos ler até o 38, Atos 20, de 17 a 38, Paulo falando em Mileto aos presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 20, de 17 a 38. Nós vamos ler de maneira responsiva, mesmo assentados, porém peço que você leia em alta voz. Atos 17, de 20, Atos capítulo 20, de 17 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, tomando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, estou indo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aquele por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu ministros, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Amém. Que belíssimo texto da palavra de Deus, irmãos. Vendo aqui a despedida de um homem que ama profundamente o Evangelho, o apóstolo Paulo, onde ele diz em todo o seu relato, que ele chorava, que ele admoestava com lágrimas, que ele ia de casa em casa, que ele gostava de acudir os necessitados. Um homem que vivia o Evangelho e que não tinha vergonha nenhuma de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o momento de confissão
dessa noite é um momento diferente. Nós hoje estamos no nosso culto em que estamos recolhendo ofertas, vamos recolher ofertas missionárias, vamos interceder também pelos missionários. É um momento muito especial, é um culto especial, um culto missionário. Eu gostaria de chamar a igreja nessa noite a pedir perdão por um dos pecados mais terríveis do ser humano, e um dos pecados que a igreja muitas vezes comete, que é o pecado da omissão, é o pecado da negligência. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de olhar para os exemplos da palavra de Deus, como desse apóstolo Paulo, e nos perdemos em murmurações e não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Quantas vezes negligenciamos o mandato, essa missão maravilhosa que Deus nos deu de pregar o Evangelho. Deus nos deu o privilégio de pregar o Evangelho. Deus nos fez missionários seus, e muitas vezes nós nos omitimos, muitas vezes nós negligenciamos essa missão tão maravilhosa. De forma, querido, que nessa noite eu quero chamar você a curvar realmente a sua fronte, a se colocar humildemente diante de Deus, e nós vamos pedir perdão como igreja pela nossa negligência muitas vezes em não fazer aquilo que deveríamos fazer, não pregar o Evangelho, de não testemunhar de Cristo. Quantas vezes perdemos oportunidades de falar do amor de Jesus Cristo a um mundo que a cada dia mais se afasta de Deus, não é verdade? Vamos fazer isso nesse momento? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos pedir perdão a Deus, principalmente pelos nossos pecados de omissão e de negligência quanto à pregação do Evangelho. Feche seus olhos, faça a sua oração silenciosamente, depois eu quebrarei o silêncio orando uma oração de confissão. Deus Todo-Poderoso, nós neste momento queremos, como igreja do Senhor, colocar diante de Ti todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, Pai. Principalmente, Senhor Deus, quando pecamos, Pai, por omissão. Ó Deus, ao ler o testemunho, o relato tão maravilhoso do Teu Filho, apóstolo Paulo, ó Deus, nós realmente nos envergonhamos diante de Ti. Coramos de vergonha, Senhor Deus, porque quantas vezes nós nos omitimos quanto à pregação do Evangelho. Quantas vezes, Senhor Deus, nós nos perdemos, Pai amado, em questões tão pequenas, e muitas vezes até em murmurações, e esquecemos, Senhor Deus, dessa missão maravilhosa que o Senhor nos deu, de sermos missionários a pregar o santo Evangelho de Jesus Cristo. Ó Pai amado, nós Te pedimos perdão, Senhor Deus, nós confessamos que somos pecadores, nós confessamos que muitas vezes somos negligentes, sim, nós confessamos que somos omissos em alguns momentos, sim, Senhor, mas nós sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor é misericordioso para nos perdoar os pecados, Senhor. E neste momento, Senhor Deus, nós Te pedimos o Teu perdão, ao mesmo tempo também, Senhor Deus, que pedimos a capacitação, o encorajamento, a força. Ó Pai amado, nos dê a coragem, Senhor Deus, de em todo momento, Senhor Deus, jamais deixar de testemunhar a beleza do Evangelho de Cristo. Ó Deus amado, se for necessário, através de lágrimas, de sofrimento, que assim seja, Senhor, mas não nos permita, Senhor Deus, nos acovardar diante das dificuldades desta missão, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pelo imenso privilégio que o Senhor nos deu, de sermos, Senhor Deus, aqueles que têm a incumbência de levar o Evangelho a toda criatura. E nesse momento, Senhor Deus, nós pedimos o poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai amado, nos encoraja, Senhor Deus,
e nos dê realmente, Senhor Deus, a vontade a cada dia e a capacitação para jamais deixarmos de pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós oramos agradecidos. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Queria convidar o nosso irmão Paulo Budin. Cadê o Paulo? Ah, está aqui. Nós ficamos de passar aqui um relato daquela viagem nossa lá em Concepción, e nós vamos fazer isto antes do nosso momento da oferta missionária, para que os irmãos que estiveram nos acompanhando em oração possam agora ver aí a nossa viagem e estar se prontificando para estar conosco neste trabalho. Boa noite, irmãos. Meu querido, nós estamos aqui assumindo o ministério de missões nesta igreja. Já fazíamos parte e agora fomos colocados como presidente. É com temor e tremor que fazemos isso. Mas diante de Deus, nós queremos ter gratidão aqui pela vida do irmão Rubens, que trabalhou tão dedicadamente. O irmão Rubens não era de vir aqui à frente, de estar falando, mas esse homem fez um trabalho lindo nas aldeias. Iniciando o trabalho, nós temos que tomar conhecimento daquilo que tem sido feito. Nós recebemos lá 2 ou 3 caixas com livros, com atas, com material, que nós não sabemos nada daquilo, pois o senhor Rubens o fazia de forma com ele mesmo, né? Nós estamos iniciando um trabalho com o reverendo Troquês, com o reverendo Benjamin, conhecendo a logística dessas visitas que nós temos que fazer. É muita coisa. Eu já fazia parte do ministério, fiz algumas viagens, né? E nós vamos desenvolvendo. Então nós precisamos que os irmãos estejam conosco em oração. É isso que eu peço, queridos. Eu preciso da oração da igreja, porque eu estou à frente de algo muito importante, que é missões. E missões está no coração de Deus, né? Nós temos parque infantil a ser entregue. Nós queremos alimentar o site da igreja com algumas fotos, inclusive dessas viagens missionárias que nós fizemos, de bases aqui no Brasil, né? Nós temos uma ação humanitária que eu e o pastor iniciamos a ideia, estamos trabalhando em cima nos dias 7 e 8 lá em Concepción. Lá eles precisam de tudo, irmãos. É uma igreja grande, mas é uma igreja desprovida de meios para o trabalho, né? Estão fazendo o melhor que pode, mas eles precisam muito da nossa ajuda. E esta igreja é uma igreja grande, é uma igreja forte, é uma igreja que pode estar somando. Nós participamos lá do culto dessa igreja de Concepción, participamos de uma reunião do conselho, e ali levantamos, o pastor Ildemar levantou algumas necessidades, conversamos com os irmãos. Ali há problemas com a escola, necessidades. Nós temos uma escola presbiteriana funcionando em Concepción, com 227 alunos, né? Então, para que Deus abra o coração dos irmãos, esse é o meu pedido. Irmãos, cada um de nós tem em casa alguma coisa que pode ser doado. E não é ser jogado fora, não. É roupa que você comprou e não está usando. É roupa que não serve mais para você. É algo que Deus toca no seu coração. Nós queremos, além daquela verba que o conselho vota mensalmente para esse ministério, nós precisamos de mais verbas, nós precisamos de mais ajuda. Então, aqueles irmãos que puderem colaborar mensalmente, hoje é o culto das missões, vamos trazer aqui ofertas para esse ministério. Nós tivemos a alegria de vermos como está sendo útil a moto que esta igreja ofertou. Não sei se os irmãos se lembram, R$1.800 foi um dinheiro que foi comprado uma moto nova lá em Concepción. Até o pastor Ildemar teve dando uma voltinha, né, pastor? Sem capacete, viu, irmão? Sem capacete, mas lá pode. Então, querido, nós precisamos, nós temos muitas necessidades. Estou falando aqui basicamente desta viagem que fizemos. Nós precisamos um bebedouro para esta escola. Queridos, imagine um calor, que é o mesmo daqui, não é diferente. 227 crianças tomando água da torneira. Eles não têm água gelada. Eles não têm um bebedouro. Eu fiz uma pesquisa, com R$600 a gente compra um bebedouro. Então que Deus toque no seu coração nessa noite, para que a gente possa doar esse bebedouro. Eles precisam de roupas, de remédio, treinamento para evangelização. Eu cheguei num dos jovens lá,
como a escola presbiteriana está ligada, né, à igreja, há muitos jovens na igreja. Eu perguntei, o que vocês precisam? E esse jovem me disse, nós precisamos aprender alguém que nos ensine a evangelizar. Então, nós precisamos muito disso. Pedreiro, pintor, tá? Há muita coisa a ser feita. Eu não quero tomar mais o tempo, nós temos um vídeo aí que vai ser apresentado agora, mas basicamente o que eu quero pedir aos irmãos é que os irmãos estejam orando, tá? Eu tenho um trabalho secular bem intenso, eu não tenho o tempo que o irmão Rubens tinha, mas irmãos, eu coloquei no meu coração que eu quero fazer essa obra, e eu preciso ser sustentado em oração por essa igreja, amém? Após o vídeo, então, pode soltar, Léo, eu gostaria que um irmão ou uma irmã fizesse uma oração pelo ministério. Esse aí foi logo ali na igreja onde está o nosso irmão, né, presbítero dessa igreja, em Ponta Porã, o início da nossa viagem. Esta aqui é uma igreja, uma congregação presbiteriana, 25 de abril, é o nome do lugarejo. O pastor foi pregar lá, mas não tinha ninguém, mas tudo bem, nós tiramos uma foto do pastor ali. É a comunidade que fica próximo à igreja, uma casinha que eles têm lá. Olha aí a moto, irmãos, olha que bênção, uma moto nova, 150 cilindradas. Olha o pastor Ildemar, sem capacete. Aí ó, o grupo de jovens da igreja, eles são animados, né? O culto, né? Olha como o templo é grande, querido, nós precisamos estar ali, realmente levando outras pessoas. A apresentação que o pastor Francisco, à direita do pastor, estava fazendo da gente. E o pastor Ildemar pregando com a tradução do pastor Francisco. Foi uma bênção o culto, irmão, muito boa, uma bênção. Esse é o pátio da escola presbiteriana, bem rudimentar. Isso é uma salinha infantil, uma das melhores. Essa é a sala de informática, queridos. Só tem 3 computadores, só um que funciona. Nós precisamos de computador. A palestra que o pastor Ildemar deu na igreja, na escola, né, falando sobre a escola, toda a situação, foi muito oportuna. Eles dispensaram a aula nesse dia para que os professores estivessem ali com a gente. Foi muito boa a palestra. Deus usou o pastor. Está lá a parte de fora da escola, a parte que não tem reboco, né? Bem difícil. Pastor Ildemar, ali a gente na escola, as professoras foram muito bem assim. Essa é a diretora da escola, é uma pessoa que se doa lá em função disso. Esse está ao meu lado ali, é o diretor financeiro, eu tive com ele, cuidando de alguns aspectos da parte administrativa. Elas reunidas depois da palestra do pastor, fazendo o trabalho, levantando o que tinha que ser feito. O pastor queria dar uma volta sozinho, mas o outro pastor lá não deixou, não. Olha aí a moto, esse é o fundo da igreja. Essa moto serve. Olha o interior da escola, queridos, como é precário. Esta moto serve para o pastor visitar as congregações, tem sido uma bênção. E é isso. Eu gostaria então agora que alguém sentisse no coração, alguém que tem um coração missionário, estivesse orando por nós. Na verdade, esse ministério sou eu, pastor, o irmão Milton, que agora há pouco me ligou, está com um carro avariado na estrada, e o irmão Toco. Então, que alguém voluntariamente fizesse uma oração por nós. Abençoando essa igreja de uma forma especial que possa contribuir cada vez mais. A Senhor Pai, a ti pertence porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.
Boa noite, irmãos. Vamos continuar aproveitando esse momento de gratidão e também de divulgação da obra missionária. Vamos entoar o hino de número 306. Vamos nos colocar em pé e aproveitar também que esse é um momento oportuno para a entrega dos dízimos, que é um privilégio nosso, e também para aqueles irmãos que tiverem oportunidade de trazer oferta missionária. Hino de número 306. Esse hino nós cantamos no período dos nossos 60 anos, né? Lembrando que a sede fiéis no coro, os homens cantam, depois as mulheres repetem. Poder sentar, irmãos. Nesse instante, eu convido as crianças que venham à frente para que nós possamos orar por elas, porque também convido os professores. Elas terão um momento oportuno agora de ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que sempre estivessem orando pelo trabalho infantil da nossa igreja. A nossa igreja ela tem trabalhado de forma bastante intensiva em relação às crianças. Não sei se todos têm conhecimento, mas sempre é bom falar sobre o trabalho das crianças da UCP no sábado, à tarde, das 2 horas às 5 horas. Esse é um trabalho que tem com foco proclamar o evangelho para as nossas crianças. Muitas vezes nós pensamos que as crianças, por estarem na igreja, nós não devemos falar de Cristo, como se não devemos evangelizar. Sim, devemos falar de Cristo para elas. E também gostaríamos que os irmãos participassem conosco, orando, e também para que essa atividade aumentasse. Ano passado nós tínhamos 15 crianças apenas à tarde nos sábados. Hoje nós temos mais de 30 crianças. Então que os irmãos estejam orando, não só pelo trabalho da UCP, da escola dominical, mas também pelo trabalho do culto infantil. É um trabalho muito importante para que a gente possa, de fato, falar de Cristo a essas crianças. E quando forem adolescentes, jovens, adultos, idosos, de fato, como diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele.
Vou pedir a Lavínia, ela pediu, tio, posso orar? Pode, né? Então, a Lavínia, ela vai orar, agradecendo a Deus esse momento e abençoando o momento, né? Vocês vão estar aprendendo mais, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos dá. Senhor, obrigada pela vida que o Senhor sempre nos dá. Em nome de Jesus, abençoe todos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu oro abençoando o cultinho das crianças. Em nome de Jesus, eu oro, amém. Nesse momento, irmãos, vamos passar a um momento de louvar a Deus através de cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Convido vocês a colocarem em pé. Que a graça do Senhor seja com a vida de cada um, amém? Essa noite é uma noite maravilhosa, né? A semana passa tão rápido e mais uma vez estamos aqui na igreja para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Essa música diz: quando irei, me verei perante a face do Senhor. Então convido a igreja a cantar com bastante alegria, bastante entusiasmo, me ajudando, porque a voz hoje está meia ruim. E quem não sabe, me ajude com as palmas e com o coração aberto para adorar aquele que merece o nosso louvor. Amém? Com as palmas.
missões, tantos missionários fora, pregando a palavra, aquelas pessoas que estão sedentas. E nós, será que estamos pregando a palavra? Será que nós estamos saindo aí fora para levar aquelas pessoas que não conhecem a Jesus? E esse cântico diz isso: desde os confins da terra, que os povos cantam, os povos adoram ao Senhor. E eu convido você a relembrar esse cântico comigo. Esse é um cântico antigo, mas a igreja lembra dele. Nós vamos cantar ele, adorando aquele que merece o nosso louvor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor. Nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Bonito cântico, né? Vocês relembraram? Vamos mais uma vez. Esse Deus é exaltado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor. Nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus. Só a igreja, por toda a eternidade, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, aleluia, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, sejas louvado. Amém. Que esse nosso Deus possa ser sempre exaltado, sempre louvado. Vou passar o microfone para o Vini, que ele tem uma palavra para vocês. Amém, igreja. Nesse momento, antes de tocar a próxima música, eu gostaria que a gente estivesse lembrando agora dos nossos problemas. Que a gente pudesse estar lembrando agora das nossas dificuldades, das nossas tribulações que a gente passa pela nossa vida, de circunstâncias talvez que possam até parecer ruins na nossa vida. E diante delas, nesse momento, eu gostaria que a gente cantasse essa próxima música, que a gente se atentasse para a letra dela e cantasse ela de todo o nosso coração para Deus. Amém? Façam minhas palavras a palavra do Vini, porque em meio às circunstâncias, em meio às dores, em meio à mágoa no coração, nós devemos sempre estar adorando a esse Deus que merece o nosso louvor. Então não esqueça, onde você estiver, seja o que você estiver passando, adore ao Senhor. Perto quero estar. Senhor, receba o nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração, Deus. E seja com o teu povo aqui essa noite, Pai.
nos seus lábios e declare: te louvamos o teu nome, meu Pai. Eu gostaria de ouvir os irmãos adorando. Só os irmãos, perto eu quero estar. Os homens adoram ao Senhor, solte a voz. Junto ao Deus te adoramos, Senhor, por trazer maior as irmãs junto comigo. Tudo que quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não somos apenas servos, adore o Senhor. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Declare: te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Essa igreja adora ao Senhor, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Dependendo de qual for, adore ao Senhor. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Mais uma vez, te louvarei. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, o Senhor conhece o clamor de cada vida aqui essa noite. O Senhor sonda o coração de cada pessoa aqui essa noite, Pai. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor conhece as lutas que cada um passa. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque por maiores que são, o Senhor sempre está conosco, Pai. As suas misericórdias se renovam a cada dia em nossa vida. Derrama a sua bênção sobre cada vida aqui essa noite. E que esse teu povo aqui, esse povo dessa igreja, possa sempre estar te adorando com o coração limpo, com os lábios purificados. Porque somente tu mereces todo o louvor, toda a glória, Pai. Tu seja exaltado, Pai. Tu és maravilhoso em nossas vidas e te agradecemos por isso. Abre o nosso coração para receber a tua palavra e obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, este é um momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Você que esteve aqui no domingo passado deve estar lembrando deste texto de Efésios, capítulo 5, quando nós
estivemos destacando alguns assuntos sobre a plenitude do Espírito e ficamos de dar continuidade neste culto. Efésios 5, os versos 18 a 21. Esse tempo é o tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E a palavra de Deus é que nos instrui da forma sadia como nós devemos buscar ao Senhor e nos aproximarmos dele. E estamos considerando desde o domingo passado sobre a plenitude do Espírito Santo, que é um desejo, mas é também uma ordem estabelecida pela palavra de Deus. E hoje vamos dar ênfase em mais 2 aspectos desta plenitude do Espírito. Efésios capítulo 5, 18 a 21. Observa se tem alguém sem Bíblia perto de você, que você pode auxiliá-lo neste culto. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou ler o 18 aqui, os irmãos lerão 20 e 21 comigo, tá bom? O 18 vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Vamos, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, este momento é um momento especial para cada um de nós. Nós clamamos a Ti, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que venha nos assistir, ó Deus, nesta noite. Venha nos conduzir a toda a verdade, conforme a promessa do Senhor na Tua palavra para conosco. Enche o nosso coração agora, ó Deus, da Tua palavra. Até aqui nós falamos contigo, cantamos louvores ao Teu nome, mas chegou o momento também de nós ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco através da palavra do Senhor. Faça os nossos ouvidos, ó Deus, sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, e como Samuel, possamos dizer: fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Ó Deus, passamos tempo demais querendo que o Senhor ouve a nossa voz, mas agora é momento de silenciarmos para ouvirmos a voz do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos observado que vivemos dentro de uma geração que anseia por ouvir mais de perto a voz de Deus. E uma das coisas que nós precisamos de aprender é quando lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, este livro que você tem na sua mão. Você precisa de ler este livro debaixo da mais pura consciência de que ele é a palavra de Deus. E quando você lê este livro, é Deus falando com você. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus fale conosco de outras formas, nas nuvens, com as vozes e de outras maneiras. Mas a Bíblia diz que em outros tempos, outrora Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, Ele tem nos falado pelo Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então nós temos que aprender que quando nós abrimos este livro, é a palavra de Deus e é Deus falando conosco, ao nosso coração, tá certo? Eu queria pedir um dos diáconos para tirar esse ar aqui, não eu vou ficar brigando o tempo todo aqui com minhas folhas, né? E daqui a pouco minha voz encerra aqui. Esse texto que nós lemos nos chama a atenção para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E nós vamos aprendendo nas Escrituras que, cheios do Espírito Santo,
nós vamos saber discernir a voz de Deus, nós vamos ter aquela comunhão que o nosso coração tanto anseia com Deus, e é tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual aqui sobre a terra. Eu recebi uma revista chamada Servos Ordenados, é uma revista publicada para oficiais da igreja, e a nossa igreja recebe essa revista, e ela trouxe uma matéria do blog Creio, chamado Sou Bom Sem Deus. É uma apologia do movimento ateísta americano, que resolveu lançar uma campanha pelo mundo, e especialmente ali nos Estados Unidos, com o tema Sou Bom Sem Deus. Eles são ateus. E esta campanha, eles arrecadaram $180 mil e enviaram para o trabalho, a ONG Médicos Sem Fronteira. Você já viu propaganda dele na televisão. E a ideia desta ONG é exatamente falar o seguinte: porque Deus não vai ajudar, então nós estamos ajudando. Se mandasse essa oferta para os missões, nós íamos ter que pensar se ia receber, né, Paulo? Porque não dá para receber uma verba motivada por um aspecto deste. A verdade é que nós temos vivido dias de extrema confusão religiosa, você sabe disso. E nós precisamos de nutrir de forma sadia da palavra de Deus, para não sermos abocanhados pelas confusões religiosas do nosso tempo. Eu quero chamar a sua atenção para esse verso 18. Agora é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para este mandamento: enchei-vos do Espírito. Porque nós temos, muitas das vezes, irmãos, negligenciado coisas tão rudimentares da nossa vida cristã, que são tão fundamentais para o nosso viver, segundo a graça de Deus, viver uma vida cristã sadia. Tudo que nós queremos é ver famílias sadias, uma igreja sadia, crentes sadios, vivendo um evangelho sadio, uma vida sadia, e para isso nós temos que atentar para o que a palavra de Deus nos instrui. Então observa bem este mandamento do Senhor aqui: enchei-vos do Espírito. Eu não sei como você tem se comportado diante deste mandamento, mas eu quero que você entenda que ele é um mandamento do Senhor para nós. Então, como que você entende que ele é um mandamento? Eu vou destacar algumas coisas aqui, como se estivesse fazendo uma exegese interpretativa deste texto. Observa que este texto, ele nos aparece num imperativo. O que são os imperativos da palavra de Deus? Os imperativos são as ordens que Deus passa para nós como seu povo, como igreja. Está no imperativo porque é uma ordem vinda da parte de Deus para com você e para comigo. É um mandamento do Senhor: enchei-vos. Quando se trata de mandamento do Senhor, é aquilo que não é opcional. Tipo assim, você volta aqui do culto hoje para a sua casa, falando: o pastor falou, mas eu faço se eu quiser. Tem gente que sai assim do culto, né? Eu ouvi tudo que o pastor falou lá, mas eu faço se eu quiser, né? Então, quando nós tratamos de um mandamento da parte do Senhor, uma ordem, não cabe nesta classificação. Não é opcional ao crente, mas um mandamento da parte do Senhor, sem os quais o prejuízo será completamente seu. Ou seja, se não atentarmos a este imperativo da palavra de Deus, nós não estaremos de forma alguma desfrutando das bênçãos de Deus, das graças de Deus que estão imbuídos neste mandamento. É um imperativo, é uma ordem: enchei-vos. Mas observa mais, além de ser um imperativo, o apóstolo coloca aqui no plural.
É bom você saber disto. Por que ela está aqui no plural? Olha o termo, enchei-vos. Está no plural porque está falando para todos. Individualmente, começa aqui do primeiro banco e encerra lá na galeria, sem esquecer o púlpito. É para todos. É por isso que vem no plural. Isso quer dizer que não é um privilégio que o Espírito Santo vai dar para um membro e negar ao outro, tá certo? Não é um privilégio para alguns membros de uma dimensão espiritual mais elevada, não. É para todos. É uma obrigação também de todos. Ao mesmo tempo que é para todos um privilégio, é também para todos um dever, um mandamento, sem exceção. Não é para fazer classificação de crentes mais espirituais do que outros no contexto da igreja, mas é um mandamento a todos. Imperativo, um mandamento. Agora, observa como que você tem que estudar a Bíblia, irmãos. Porque nós atropelamos alguns textos da palavra de Deus ou queremos entendê-lo ao nosso jeito, e não é assim. Além de ser um imperativo no plural, ele aparece aqui numa voz chamada passiva. O que isso quer dizer? Enchei-vos. Tem a conotação assim: deixai-vos encher. Não é apenas um mandamento plural na voz passiva, mas ele quer dizer exatamente isto: você precisa deixar-se encher do Espírito Santo. Ele tem a ideia de uma entrega a Ele sem reservas. Porque muitas das vezes nós queremos escolher da Bíblia o que queremos e o que não queremos. Queremos fragmentar as Escrituras e retirar delas só aquilo que nos interessa. Não é este o contexto. Deixe que Ele encha você dele mesmo. A ideia aqui é esta: deixe que Ele encha a sua vida dele mesmo. Ou seja, que o Espírito Santo encha você dele. É por isso que aparece aqui na voz passiva, mas não nos deixa passivos diante do texto, porque diz assim: enchei-vos. Ao mesmo tempo que é um mandamento, quer dizer, quanto mais nós buscamos esse enchimento, mais o Espírito de Deus nos encherá dele. Este é o sentido. Mas além de ser imperativo no plural, na voz passiva, ele aparece aqui num tempo presente. Para que eu estou falando tudo isto? Primeiro, que eu quero que você seja um estudioso da Bíblia, sim, exemplar, olhando cuidadosamente o que a palavra de Deus está te ensinando. E depois, para você entender isto, esse tempo presente aqui, enchei-vos, é porque refere-se a uma ação contínua. A dona Nair Salles está na igreja aqui agora à noite? Está ali? Está ali. É a nossa irmã mais idosa aqui da igreja, mais privilegiada, 90, eu já até pedi a conta, ela não, 95, né? 95 anos. Ainda bem que a família ajuda nessa hora, né? Que costuma dar até confusão. 95 anos a dona Nair. O tempo presente é para essa jovem aqui, filha do presbítero Cleiton, que está aí com seus 12, né? E para a dona Nair, que está com 94. Ou seja, a dona Nair tem anos de igreja, mais do que a maioria de nós aqui de vida. E a ordem é tanto para ela quanto para essa adolescente aqui. Por isso que é no tempo presente. É uma ação contínua. Isso quer dizer o tempo todo buscando encher-se. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais buscamos, mais cheios ficamos, mas é uma busca constante, é uma ação contínua. Não pode parar nunca. Enquanto Deus nos preservar a vida, nós temos que buscar, e buscar sempre e constantemente. John Stott usa um termo muito interessante, chamado o pulmão espiritual. O nosso pulmão espiritual.
Você há de convir que o pulmão do Paulo, vocês viram o Paulo aqui à frente agora, deve ser, obviamente, bem maior do que o do Pedro Afonso, do presbítero Augusto e da Deise. É um pulmãozinho de nada, assim, o Pedro Afonso, né? O do Paulo já é um pulmão grande. A ideia do pulmão espiritual é aquela ideia que não há você dizer assim, eu estou mais cheio do que o outro. Às vezes você tem um pulmão maior, respira mais, o outro respira menos. Mas não dá essa conotação de um privilégio espiritual para nenhum de nós. Refere-se ao estágio da nossa maturidade cristã, ao estágio do nosso crescimento espiritual. Esse estágio do nosso crescimento espiritual, ele acontece da seguinte forma: o Espírito Santo ilumina o nosso coração. Ao iluminar o nosso coração, nós passamos a ter o conhecimento da vontade de Deus. E ao ter o conhecimento da vontade de Deus, nós nos entregamos a Ele pela fé. E ao nos entregarmos a Ele pela fé, vamos ter a experiência deste enchimento. Deixa eu repetir para você, porque nós temos queimado etapas, ou pelo menos tentado queimar etapas deste enchimento espiritual. O Espírito Santo ilumina o nosso coração, ilumina para nós conhecermos a vontade de Deus para com a nossa vida. E ao conhecermos a vontade de Deus, nós vamos então nos entregar a ela pela fé, porque nós vivemos pela fé, e a Bíblia diz que é de fé em fé. E ao entregarmos a Ele pela fé, nós vamos ter mais e mais esta experiência do enchimento do Espírito Santo. Isso se chama maturidade espiritual. Existe um erro nos nossos dias, irmãos, que as pessoas estão muito sem paciência. Eu não sei se você já notou, as pessoas estão muito sem paciência. Está igual aquele cidadão que estava orando assim: Senhor, me dê paciência e me dê agora, né? Me dê paciência e agora, né? Estava com muita, né? As pessoas estão muito sem paciência. Essa semana eu estava conversando com a dona Wanda, esposa do Dr. Mário, que está internado ali no Hospital do Coração. Aliás, ele e o presbítero Laércio, viu? Devemos orar por eles. E ela estava falando das dificuldades do relacionamento, às vezes, para o relacionamento com as pessoas no escritório, no consultório médico. As pessoas chegam e querem ser consultadas na hora. E eu vou te falar uma coisa aqui. Teve um período aí que as pessoas estavam muito estressadas, não é? Agora não estão mais estressadas, não. Agora o estresse já ficou uma dose homeopática, já está pouco o estresse. As pessoas, Salles, não estão contentando mais com ser estressadas, não. Elas estão ficando agressivas, é diferente. Não é verdade? Quem lida com o ser humano aí sabe disso. Não estão mais contentando com ser estressadas, elas estão ficando agressivas mesmo. É tudo para ontem. É mais ou menos a era instantânea, né? Tudo tem que ser instantâneo, macarrão instantâneo, né? Tudo instantâneo. E as pessoas querem tudo para ontem. Então acabam queimando as etapas da maturidade cristã. Falta paciência para o crescimento espiritual. Querem fórmulas mágicas para o crescimento espiritual. Maturidade vem com o tempo. A dona Nair teve que esperar 95 anos para chegar onde está. E não pensa você que com 15 vai chegar lá não, que não chega. A maturidade vem com o tempo. Ela vem com as experiências. E experiências precoces, presta atenção nisso. Experiências precoces no campo espiritual é um perigo. Eu quero, Senhor, e quero agora. Não é assim não, queridos. Eu quero exemplificar o que eu estou dizendo aqui com a figura de Davi. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai achar essa passagem em 1 Samuel 17, de 31 a 40. O povo de Israel estava amedrontado
devastado. Foi um período de uma calamidade terrível, porque eles estavam sendo ameaçados por um homem muito grande, um gigante chamado Golias. E eu fico imaginando a situação dos homens de Israel naquele dia, porque é muito fácil ser homem aqui dentro da igreja. Eu quero ver perto do Golias, né? E os homens de Israel estavam encurralados, alguns já estavam debaixo da cama. E o Golias subia no monte, batia no peito e gritava: tem homem em Israel, sai para enfrentar comigo. E aí que eles não saíam mesmo, até Saul estava escondido, o rei de Israel. E de repente chega Davi, um baita homem de 1,70 m, jovem, e se apresenta diante do rei Saul e fala para ele assim: quem é esse incircunciso para difamar e envergonhar o exército do Deus de Israel? Eu vou guerrear com esse homem. E Saul fala: você não, você é muito jovem, precoce. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Davi então se apresenta diante de Saul e diz assim: teu servo, ele estava guardando as ovelhas do seu pai no campo, e de repente apareceu um leão para comer as ovelhas, e eu matei o leão. E então logo eu matei o leão, apareceu um urso, e eu matei também o urso. E agora eu estou preparado para matar o gigante. Já matei um leão, já matei um urso, eu estou preparado para matar o gigante. Irmãos, o que eu quero dizer para você, que nessa matéria de maturidade espiritual, de plenitude do Espírito Santo, não é diferente disso aqui. Antes de você querer matar gigante em praça pública, você terá que matar muito leão e muito urso em particular. Antes de você querer matar gigante em praça pública, você terá que matar leão, urso em particular. O gigante da praça pública vai te dar fama, mas o leão e o urso em particular vai te dar maturidade, vai te dar crescimento espiritual. O gigante em praça pública vai te dar ibope, mas é o leão e o urso que vai te dar raízes, estruturas. E nesse aspecto da vida cristã, as coisas não podem ser precoces. É na vida de oração, a sós com Deus. Quando você entrar no seu quarto e fechar a sua porta, você orará a seu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. São os leões e os ursos que você terá que matar em particular. Quando você pegar a sua Bíblia para uma leitura disciplinar das Escrituras e dizer: esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa, não pare em Êxodo. São os leões e os ursos que você terá que matar em particular, para se fortalecer os seus pulmões espirituais, antes de você chegar a essas experiências profundas, que às vezes alguns querem chegar precocemente. Então o apóstolo Paulo nos instrui sobre esse encher do Espírito Santo. No domingo passado nós falamos sobre falando com salmos, e também sobre louvando de coração ao Senhor. Eu quero dar mais duas disciplinas espirituais do enchimento do Espírito Santo aqui. No verso de número 20, Paulo fala assim: dando sempre graças a Deus por tudo. Vamos ler juntos o verso 20 aí? Efésios 5, 20. O crescimento espiritual é constante, por isso que enchei-vos do Espírito. Imperativo, plural, passivo, presente. É constantemente, é uma ação contínua. E não é só para o domingo não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, viu? É para o tempo todo. Vamos ler agora o 20? Dando sempre graças por tudo. Esse texto fala de quê? Esse verso 20 fala de quê? Fala de gratidão, de ações de graças. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de gratidão. Eu pergunto se você tem muitos deles lá dentro da sua casa.
Se nós temos muito deles aqui na igreja, se Dourados tem muito deles passeando nas praças, andando nas ruas, trabalhando no comércio, na indústria, na saúde, na educação, porque precisa. O ímpio, ele também dá graças a Deus. Você sabia disso? O ímpio também agradece a Deus. De vez em quando, ele agradece a Deus. Um crente normal, que mesmo que não esteja zelando muito pela vida cheia do Espírito Santo, ele também agradece a Deus de vez em quando. Quando compra um carro novo, ele agradece, né? Quando faz uma reforma na casa, ou adquire alguma coisa, quando melhora a saúde, de vez em quando ele agradece também. Não é só o ímpio não. Mas aqui Paulo está falando do crente cheio do Espírito. Esse agradece a Deus quando? Parece que tem essa palavrinha aí, não tem? Dando sempre graças a Deus por algumas coisas. O que o texto diz aí? Por tudo. As pessoas cheias do Espírito Santo de Deus agradecem a Deus por tudo, ou seja, vive uma vida de gratidão. São pessoas contentes. Se tem uma coisa que deixa o nosso coração contente, alegre, regozijante, é a gratidão. Não esqueço da mensagem aqui do reverendo Abelardo, há um ano atrás, dele contar daquela mulher que lá no Nordeste, que fez a maior oração para eles jantarem. Parecia que era um banquete enorme que ela ia servir, e depois de estampa vasilha lá, uma bacia de mandioca cozida, era tudo que tinha para eles almoçarem. Ele falou, pela oração da mulher, eu pensei que tinha um banquete, era o banquete dela, dando sempre graças a Deus por tudo. Irmãos, pessoas com coração cheio do Espírito Santo são cheios de gratidão, e pessoas cheias de gratidão estão sempre contentes, dando graças a Deus. São pessoas gratas, são pessoas equilibradas, são pessoas amadurecidas na fé, são pessoas que aprenderam a disciplina da gratidão. Eu aprendi que a gratidão é uma disciplina espiritual, não é uma coisa espontânea do coração do homem, é uma disciplina espiritual, ou seja, você se disciplina a ser grato, com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que está ali, enchei-vos, buscando. Se você buscar ser um crente agradecido, pode saber que o Espírito Santo vai te ajudar nessa tarefa. A gratidão, ela não é algo espontâneo do coração do homem, mas é uma disciplina espiritual. Para você viver na plenitude do Espírito Santo, você tem que se adequar a essa disciplina espiritual. Você lembra daquele texto dos evangelhos? Jesus curou 10 leprosos. Quantos que voltou para agradecer? Só um. Vamos inverter esse texto? Imagina se Jesus não tivesse curado nenhum. Quantos você acha que voltaria para reclamar? 10, não tenha dúvida. 10 voltaria para reclamar. Mas para agradecer, quantos que voltou? 1. E Lucas ainda registra assim, e esse único que voltou ainda era samaritano. E ia por acaso num culto, não era crente que vinha todo domingo igual você não. Ia por acaso no culto. Os que vinham todo domingo não voltaram, só aquele samaritano que voltou para agradecer. A gratidão, irmãos, é uma disciplina espiritual. A murmuração não. A murmuração é um vício da nossa velha natureza. Nós temos que lutar contra ele, nós temos que enfrentá-lo, nós temos que entender que a murmuração é como você colocar a culpa em Deus pelos problemas e fracassos da sua vida. A murmuração é como você virasse para Deus e dissesse: Deus, o Senhor é o culpado dessa miséria que eu estou vivendo. Foi isso que o povo de Israel fez no deserto. Deus, o Senhor é culpado de estarmos aqui nesse deserto, porque lá nós éramos escravos, mas pelo menos tinha carne para nós comermos. Enquanto a gratidão a Cristo é aquilo que torna a nossa alma regozijante,
Irmãos, um lar onde o marido é agradecido, é fácil de viver com esse homem, mas quando ele é mal agradecido, é uma tortura. Um lar onde a mulher é uma mulher grata, é fácil viver com ela. Quando ela é murmuradora, queixosa, é difícil. Provérbio diz que é melhor dormir do lado de uma goteira caindo dentro da bacia, do que de uma mulher que murmura demais. Está lá em Provérbios. Rixosa, né? É o termo. Rixosa. Depois você lê lá que você vai achar. Um lar onde o filho é grato, é um lar abençoado. Filhos agradecidos enche o coração de paz, de alegria, enche o coração de gratidão. Mas quando o filho não é agradecido, se torna um peso para os pais. Eu já cansei de ver pais ganhando um salário mínimo, tem que comprar tênis de R$200 para filho, porque não é agradecido, senão é murmuração o resto do mês. Já pensou que tristeza, que peso? Então Paulo está dizendo aqui, cheio do Espírito é cheio de gratidão. Muitas pessoas acham que cheio do Espírito é viver uma vida nas nuvens, num estado de embriaguez espiritual. Muito pelo contrário, é de equilíbrio espiritual, é de gratidão. Irmãos, não há barreiras para uma família cheia do Espírito Santo. Vence as barreiras, porque a gratidão é uma disciplina espiritual, e um crente cheio do Espírito Santo é um crente agradecido. Eu pergunto para você, como que é a sua vida de gratidão a Deus, a sua família, a todos que estão à sua volta? Podemos estender isto à sua igreja, enfim, como que é a sua vida de gratidão? Porque nós conhecemos um crente cheio do Espírito Santo pela vida de gratidão dele. Mas o texto aqui no verso 21, ele diz assim também, além de ser um crente cheio de gratidão, ele é também um crente que aprendeu a autossubmissão. Olha o verso 21, vamos ler. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu não sei se a Bíblia não estava aberta, mas vamos ler todos juntos. Aí, vamos lá. Sujeitando-vos. Isto aí é fundamental. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa submissão é uma submissão geral, porque fala aqui de uns para com os outros. Então é nós sempre estarmos submissos uns aos outros, estarmos em sujeição. Sujeição é nos colocar sujeito ao outro, à disposição do outro. Essa sujeição aqui é exatamente esse compromisso que nós temos de servos. Porque se você não sabe, a igreja, nós somos nada mais, nada menos do que uma comunidade de servos. Nós não somos uma comunidade de senhores, presta atenção nisso. A igreja é uma comunidade de servos, não é uma comunidade de senhores. E por isso então que está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a motivação da nossa sujeição uns aos outros, diz aqui de forma muito clara, é o temor de Cristo nos nossos corações. É pelo temor de Cristo que nós sujeitamos uns aos outros, perdoamos, amamos uns aos outros, é por causa do temor de Cristo na nossa alma. E Paulo está dizendo que um crente cheio do Espírito Santo, ele não será uma pessoa altiva, nem soberba, nem arrogante, mas ele será um crente submisso, de autossubmissão, aquele que se coloca a serviço do outro. E é isso mesmo que Jesus nos ensinou. Eu gosto muito daquele texto de Mateus 11, 28 a 31, quando Jesus foi dar a grande lição do seu ministério. Ele disse assim, aprendei de mim. Lembra daquele texto? Aprendei de mim. Aprendei de mim. E Jesus poderia falar assim, aprendei de mim porque eu tenho muito para ensinar. Eu multiplico o pão, eu curo o cego. Aprendei de mim porque eu curo coxo, aleijado. Para mim não tem miséria, não tem essa questão de um está mais doente, outro menos doente. Aprendei de mim,
porque eu mando o mar calar e ele cala, ele fica parado, pode estar com ondas enormes. Aprendei de mim, porque eu tenho poder. Jesus não falou isso, ele disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, eu vejo a igreja moderna procurando descanso para a alma, e ela vai encontrar descanso para a alma quando ela aprender de Jesus a ser manso e humilde de coração, e isto é sujeitando-vos uns aos outros. Ele mesmo diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e ele deu a sua vida em submissão ao Senhor. Aprendei de mim. Em Cristo nós estamos em perfeita submissão e sujeição um ao outro. Não devemos pensar do outro mais do que convém. Nós não devemos considerar a nós mesmos superior a nossos irmãos. E um crente cheio do Espírito vai ter a mente de Cristo para pensar assim. Nós não devemos esquecer que estamos aqui para carregar as cargas uns dos outros, e que nós devemos sujeitar uns aos outros, não na carne, mas no temor de Cristo Jesus. É assim um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero concluir aqui. Enchei-vos do Espírito. Nós ansiamos por uma vida cheia do Espírito de Deus, e devemos fazer isso mesmo, porque isso é saúde espiritual. Até porque nós vivemos num mundo tão confuso nas coisas espirituais, e que as pessoas estão querendo buscar a Deus por métodos tão adversos, tão estranhos, aqueles que nos são ensinados pela palavra de Deus, para sermos um crente cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos a comunidade da aliança, e a comunidade da aliança tem que viver uma vida de uma aliança profunda com o Senhor, falando com sabedoria entre vós, salmos. Não tem coisa mais deprimente do que ver um grupo de irmãos ou de irmãs futricando, fofocando. Pode estar cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Pode estar cheio de inveja, cheio de carnalidade, e você pode numerar as outras que eu estou esquecendo, mas do Espírito Santo não. Falando entre vós com salmos, louvando de coração ao Senhor. Oh, queridos, como é bom louvar ao Senhor. Nós estávamos aqui agora há pouco cantando cada hinos maravilhosos, louvando ao Senhor, e diz que é de coração. Não canta só da boca para fora, não. O texto diz de coração, porque uma vez o profeta falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, e é por isso que não aceito o louvor que vem deles. E aqui agora Paulo está dizendo, é louvar de coração ao Senhor. É assim o crente cheio do Espírito Santo, não é com hipocrisia nem com farsa, mas de coração. Diz aqui o texto, agradecendo a Deus por tudo, o tempo todo vivendo uma vida de gratidão, vivendo contente. Gerações passadas nunca tiveram o que nós temos, e eram muito mais contentes, parece, do que a nossa geração. A Bíblia diz que Israel no deserto murmurou contra Deus, querendo carne, e Deus mandou a carne para eles. E depois o salmista registra a mais terrível experiência de Israel no deserto, porque falou assim: eles pediram, clamaram, murmuraram, o Senhor atendeu, comeram carne que saiu até pelo nariz. Está lá no texto. Falou assim: o Senhor concedeu o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Você já pensou nisso? O Senhor deu o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Comia e não saciava. Agradecendo a Deus é viver uma vida contente, alegre, com saúde espiritual, e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo.
Um crente cheio do Espírito Santo, ele é equilibrado, ele tem uma vida espiritual sadia, de maturidade espiritual, enchendo sempre, sempre. A vida cristã não pode ser para nós um teatro de firulas espirituais ou firulas religiosas, muito pelo contrário. A vida cristã tem que ser aquela apropriação constante, crescente, amadurecendo de pouco a pouco, segundo a graça de Deus, vai nos tornando. É por isso que Paulo vai continuar aqui o texto dizendo: olha, cheio do Espírito Santo, a mulher é submissa ao marido, o marido ama a mulher, o filho obedece o pai. É a sequência do texto. Crentes cheios do Espírito Santo. Irmãos, a minha oração é que Deus venha nos encher do seu Santo Espírito, para vivermos na plenitude do seu Santo Espírito. Saia daqui da igreja hoje com a disposição nova no seu coração, de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Releia esse texto em casa, olhe para esse texto assim com mais atenção, porque é aqui que está o princípio espiritual, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E que Deus nos dê a graça de sermos crentes sadios na fé, no amor, na maturidade, e crentes firmes para enfrentarmos as artimanhas deste mundo, as sutilezas deste mundo. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar este hino maravilhoso aqui do nosso cenário, como aqueles que cantam louvores ao Senhor, louvando e cantando de coração ao Senhor. Todo o hino que nós cantamos aqui é maravilhoso e é para a glória de Deus, e esse hino é uma oração. E eu quero convidar o reverendo Sérgio, pastor lá de Fátima do Sul, eu vi ele ali, para vir aqui à frente, que ele vai orar e impetrar a bênção para nós após o hino. Oremos. Senhor Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença neste momento e queremos, ó Pai, agradecer-te por mais esta semana que o Senhor nos deu. Obrigado por essa semana que se inicia e principalmente, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque temos o privilégio de nos reunirmos, ó Pai, na Tua casa para cantarmos louvores ao Senhor e também, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra. Agora nos ajude, ó Pai, a estarmos colocando em prática em nossa vida diária, que nós possamos sair daqui, ó Pai, diferente de como entramos, e possamos, ó Pai, ser servos praticantes da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, nos enchermos do Teu Espírito, que nós possamos, ó Pai, estar agradecendo ao Senhor por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e também, ó Pai, que possamos nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Faça isso, ó Pai, nas nossas vidas, faça isso, ó Pai, na Tua igreja, para que nós possamos, ó Pai, ser um povo diferente, um povo que serve ao Senhor, ó Pai.
Nós também pedimos a Tua bênção agora, ó Pai, no retorno para os nossos lares. Que o Senhor nos leve em paz e nos abençoe, ó Pai, para que nesta semana nós possamos estar Te servindo aonde quer que nós estejamos. Nos problemas, ó Pai, que porventura iremos enfrentar, que nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção, pedir a Tua direção. E que o Senhor principalmente, ó Pai, nos ajude a testemunharmos de Ti, a sermos luz, ó Pai, neste mundo de trevas. Nós pedimos, ó Pai, a Tua bênção. Nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, ó Pai. Recebei a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode assentar-se. Reverendo Sérgio, muito agradecido da presença. Eu peço que ninguém saia, que nós precisamos de conhecer os visitantes e nós precisamos de passar uns avisos aqui muito importantes. Nós vamos ter 3 finais de semana agora seguidos, muito importantes aqui na igreja, e eu preciso da atenção dos irmãos. Queridos, especialmente as pessoas que nos visitam pela primeira vez, nós temos o costume aqui de apresentar nossos visitantes, de forma que eu peço que você que nos visita hoje pela primeira vez, assim que ouvir o seu nome com a sua família, por favor, se coloque de pé para ser cumprimentado, e depois uma equipe da nossa igreja também vai presentear você, você vai ter um momento especial com o nosso Ministério de Diplomacia, tá bom? Então, conforme eu digo o nome aqui, por favor, se coloque de pé. Gostaria de que se colocasse a família, a Sara, seja bem-vinda, o Zé Nicásio, esposo, José Nicásio, e o filho Samuel, né? Já está lá. O Rogério também, a família do Rogério e da Leissa, é isso? Leissa, estão ali, muitos sejam bem-vindos. Continuem assim de pé, por favor. Alcir, Leonora e Letícia, né? O esposo, esposa e filha, estão ali, sejam bem-vindos. O Vitor, por favor, fique de pé. Está lá atrás. Isso, está certo. Seja bem-vindo. Irmão da Sheila, né? Isso. O Carlos Augusto, a Mirtes e o Fernando Augusto. Onde estão? Estão ali. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, por favor, aguardem que o nosso Ministério de Diplomacia vai estar se dirigindo até vocês. Irmãos, tem alguns aqui em cima, tá? O pessoal do Ministério de Diplomacia pode se dirigir até nossos irmãos. E tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Já estão ali apontando ali. Fique de pé, querido, por favor. Como é seu nome? Aline? Isso, seja bem-vinda, Aline, que Deus te abençoe. Por favor, se dirija até aquelas pessoas de azul ali do nosso Ministério de Diplomacia, que você vai receber um presente. Muito obrigado pela sua... Mais alguém, irmãos? Por favor, coloque-se de pé. Eu creio que não. Deus abençoe. Enquanto nossos visitantes estão indo ser atendidos pela equipe, quero lembrar aos irmãos que no próximo fim de semana o nosso seminário sobre família e ideia de Deus com o pastor Jaime Kemp. E os irmãos estejam atentos, começa na sexta-feira às 19 horas. Não cheguem atrasados, por favor, tá bom? Porque esse seminário, ele não permite atraso, nós vamos chegar adiantado, uma meia hora, uns 15 minutos, e é o seminário com o pastor Jaime Kemp. E se você ainda não fez a sua inscrição, nós só podemos fazê-la até na quarta-feira, porque nós temos que passar para ele, para trazer o material. Cada inscrição tem direito a uma apostila, além de assistir às palestras, então tem que ter uma certa pressa, e ali na porta da igreja estão sendo feitas inscrições. Queremos lembrar a equipe do trabalho dos casais, que em virtude do seminário na sexta-feira, esta semana o trabalho da sexta-feira será feito na quinta.
Então, quinta-feira, todo mundo aqui para o trabalho. E na outra terça-feira vai ter aquele momento da última tarefa aqui com a quebra do jejum. E na semana, no domingo próximo agora, nós vamos estar também orando por esse trabalho lá no local onde será feito. E as fichas precisam de ser entregues aí com urgência para a Renilda. A Renilda está ali, entregue essa ficha lá com urgência para a Renilda, tá bom? Então preste atenção, esse fim de semana o trabalho com Jaime Camp, no outro o encontro de casais e no outro é a semana da Páscoa. Nós vamos ter culto na sexta-feira e no domingo pela manhã da ressurreição e à noite. Então os irmãos estejam atentos. Você tem uma comunicação, Thaís? A Thaís tem uma comunicação aqui, depois nós vamos ouvir o pós-lúdio para estarmos à porta para cumprimentar. Boa noite, igreja. Bom, como o pastor falou, daqui 2 finais de semana vai estar acontecendo o encontro de casais. E aqui na igreja nós vamos estar tendo uma atividade especial para os pré-adolescentes e para as crianças. Então, os pais estejam trazendo seus filhos para a pijamola, aqueles que ainda não fizeram as inscrições dos seus filhos, de 5 a 10 anos, e para os pré-adolescentes de 11 a 13, estejam se dirigindo ali na porta. As inscrições são R$10 e vai ser uma atividade bem legal, vocês não podem perder. E também para o pessoal da mocidade, quem ainda não deu, como tem a revista dos servos ordenados, nós também temos uma revista que é da UMP. Aqueles que ainda não me passaram o nome, que têm interesse em assinar a revista, estejam procurando o João ou a mim. Muito obrigada. Ok, então lembrando que domingo que vem nós não teremos a escola dominical nos moldes que sempre temos. Nós vamos ter aqui a palestra com Jaime Camp a partir das 9 da manhã, tá certo? Só uma coisinha, eu esqueci. Para as crianças e para os pré-adolescentes, não é só para aquelas que os pais estarão participando do encontro de casais, mas é para todas as crianças da igreja e para todos os pré-adolescentes.